Semana passada a gente sabe que teve o lançamento aí do novo filme Jurassic Park, Jurassic World, O Recomeço. E como vocês sabem, como vocês viram na review, eu não fui o maior fã desses filmes. Pra mim foi realmente só uma tentativa de cópia ao filme clássico de 93 que eu amo. Aquele filme bem sem inspiração, sabe? Como se nostalgia fosse, assim, sinônimo de qualidade. Mas se teve uma coisa boa dessa experiência foi reassistir o original. Fui lá atrás de ver. E pra minha surpresa, ele não só envelheceu bem pra caramba, como ele traz vários tópicos e várias discussões que tem tudo a ver com a nossa atualidade. Jurassic Park, apesar de todo o seu deslumbre, sobre toda aquela maravilha de ver dinossauros pela primeira vez no cinema, né? Ele não vem como esse principal tema no filme. Ele traz muito mais sobre o tema de como o ser humano tenta ser Deus ao mesmo tempo que não deveria ser. Aquela história de forçar a natureza a caber dentro de cercas elétricas, e ele se forçar isso o tempo inteiro. E daquela ilusão de achar que a gente pode controlar o que a gente criou e aquilo que não deveria ter sido criado. E como o próprio filme coloca, né, a gente cria bombas atômicas e a gente fica assim, estapafúrdio, impressionado com a coisa e com a destruição que ela causou. Pra mim, a cena mais emblemática do filme é aquela que o Jeff Goldblum fala aquela frase maravilhosa, que é: Deus cria os dinossauros, Deus mata os dinossauros, Deus cria o homem mata Deus, homem cria os dinossauros matam o homem. Parece piada, né, eu tá falando isso, tô comparando Jurassic Park, é um tema super atual que é a inteligência artificial, né, mas parece que é uma profecia, na minha opinião, essa frase de Jeff Goldblum. É o retrato da vaidade do ser humano. E agora só basta você substituir dinossauros por inteligência artificial e pronto, a gente vai ter o nosso roteiro pronto. Sim, eu sou muito pessimista quando o tema é IA, mas talvez seja um termo mais fantástico para dizer que eu sou apenas um realista com esse tema. Eu não consigo olhar para o futuro com IA e ver que vai ter apenas coisas belas. Eu acho que existe um frenesi cego em volta dessas IAs, todo mundo ficando super animado com as possibilidades. E obviamente eu não acho que as máquinas vão dominar o mundo, assim como acontece em Exterminador do Futuro, mas eu acredito que sim, a IA pode nos destruir, mas de uma forma que é muito mais sutil, mas muito mais dolorida do que acontece em, por exemplo, Exterminador do Futuro ou em 2001, por exemplo. O que ela vai fazer é esvaziar o que nos torna humanos. A IA representa o fim do mundo analógico, o fim daquela era que pensar não era mais só um atalho. Resolver problemas, criar algo do zero, refazer aquela coisa, tudo isso vai acabar. Amadurecer com esse processo, tudo isso está sendo substituído apenas por um prompt bom. O ser humano que sempre teve que ir atrás de pensar em coisas novas, ir atrás da sua criatividade, agora se vê tentado o tempo inteiro a botar o prompt no ChatGPT e sair ali com tudo bonitinho. E sabe o que é o pior, o que mais me dói? É que tem muita gente que chama isso de evolução e, na minha opinião, tá muito longe disso. Voltando ao filme, né? O Dr. Hammond no filme, ele fala muito que ele tá fazendo aquilo para que as crianças, para que as famílias sejam felizes em ver os dinossauros, que vai ser algo super divertido, que vai trazer as crianças a terem aquele sentimento de crianças novamente, mas o que não passava pela cabeça dele é que o ser humano, em seu estado natural, não vê aquilo com apenas os bons olhos e bondosos como o Dr. Hammond vinha ali, sabe? E logo ali eles viram que dava para ganhar dinheiro em cima de dinossauros, dava para fazer armas com dinossauros. E não é meio exatamente o que a gente vê com as IAs hoje em dia? Muitas vezes os criadores dessas ferramentas têm sim propósitos nobres, né? Como por exemplo, inclusão digital, produtividade, vários outros temas que são sim causas nobres, muito legais. Tudo é lindo no papel e quando você vira para sua esquina, vira para o seu lado, você vê a IA sendo usada de forma muito, muito ruim. Desde fake news, manipulando eleições, criando deepfakes. E é claro, a parte que me dói pra caramba, baratear produções cinematográficas usando IA ao invés de usar trabalho humano, trabalho criativo humano, como por exemplo roteirização, efeitos especiais, por exemplo. Isso tudo me leva a pensar muito toda hora de Jurassic Park, cara, é uma loucura de pensar que lá em 93 eles já estavam pensando que o ser humano fica tentando ir até os limites da natureza e fica nesse dilema até que ele vai ultrapassar algo que não deveria ter ultrapassado. Tem aquela frase do Ian Malcolm no filme que é maravilhosa, que é que os cientistas estavam tão preocupados durante o tempo todo se eles conseguiriam ou não criar os dinossauros, mas que eles nunca pensaram se eles deveriam. E é justamente o que está acontecendo com as IAs agora. O desenvolvimento da IA, ele avança a passos largos. E toda hora me faz me questionar se a gente deveria estar realmente fazendo isso. E não na questão de produtividade nesse sentido, mas eu falo numa questão mais profunda.
filosófica, sabe? O que a gente está criando? O que isso vai fazer de nós, seres humanos? É uma questão muito complexa. O filósofo alemão Martin Heidegger já dizia que a tecnologia não é apenas uma ferramenta neutra, mas sim que ela vai moldar a forma como te vê o mundo. Então a IA é justamente isso, as pessoas não percebem que ela vai mudar completamente toda a forma que a gente vê um processo criativo. É algo que tem realmente potencial de destruir a nossa própria essência como humanos. Nietzsche falava muito sobre o Übermensch, que é além do homem. Uma figura que transcende valores tradicionais. E hoje em dia, ao invés da gente se tornar além do homem, a gente está criando algo além do humano, algo que vai fazer a gente deixar de ser humano. É algo que tem o potencial de nos ultrapassar, de acabar com a nossa essência. A gente está criando uma forma de vida nova, uma forma de química nova, se for parar para pensar, e algo que parece ser muito deslumbrante no início, muito bonito, muito legal. E assim como os dinossauros, Jurassic Park, tudo era lindo, até que os dinossauros resolveram quebrar o sistema e acabar com os humanos que eles estavam ali. E se a gente for até mais longe, Frankenstein, um clássico da literatura, é justamente uma mensagem sobre o homem brincando de Deus e como aquilo não deveria ter sido feito. Ele era apenas um espelho do próprio Criador, um reflexo do orgulho, da impotência, da arrogância. E no final das contas, o que me assusta mais não é só a IA, é o ser humano, porque é o ser humano que dá os comandos por trás. E que comandos os seres humanos vão dar para esse tipo de IA que consegue fazer tantas coisas incríveis e assustadoras ao mesmo tempo? O Parque dos Dinossauros não deu errado por conta dos dinossauros, mas deu errado porque os humanos achavam que conseguiam controlar o incontrolável, que acreditavam que só por terem tecnologia eles conseguiriam controlar aquilo tudo. E tá acontecendo a mesma coisa com a IA agora. E é justamente por isso que agora eu vou fazer uma pausa no vídeo para finalizar ele, porque tudo isso que eu falei agora, tudo isso não vai. 1/3 desse vídeo foi escrito com IA. Sabe aquela parte que eu falei do filósofo alemão? Nunca tinha ouvido falar daquele filósofo. A única citação que eu trouxe aqui foi a de Nietzsche, que é minha. Essa parte escrita é minha. A parte escrita ali sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, sei lá das quantas, foi feita por IA. Então, a IA pensa. E você provavelmente nem percebeu nesse vídeo. A IA pensa, a IA filosofa, e eu pedi um prompt no ChatGPT. Filosofe, algum filósofo com Jurassic Park e inteligências artificiais. Ele me entregou um parágrafo completo. Então, isso é assustador, turma. Isso é assustador. É daí que eu falo. A IA mata a nossa criatividade. A IA pode ser usada para o nosso bem, sim. Lógico que pode. Mas você já viu o que acontece quando o cercado do T-Rex fica sem energia.